Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta é a declaração de um homem totalmente comprometido com Deus. É a declaração de um profeta aos desejos do Senhor. É a declaração de Josué, o homem, a seu Deus, que muitas vezes já havia abençoado sua obediência. Com estas palavras, Josué está dizendo aos israelitas que, independente de qual fossem suas decisões, ele faria o que sabia ser o certo. Ele estava dizendo que sua decisão de servir ao Senhor independia do que eles decidissem. Que as ações deles não afetariam as suas. Declarava também que seu compromisso de fazer a vontade do Senhor não seria alterado por nada que eles ou qualquer outra pessoa fizesse ou dissesse. Josué estava no controle de suas ações e tinha os olhos fixos nos mandamentos do Senhor. Ele estava comprometido com a obediência. Todos sabem, ninguém precisa ser profeta para ter acesso a esta informação. O Senhor ama, mais do que qualquer outra coisa, a determinação inabalável de obedecer a seu conselho. Sem dúvidas, as experiências dos profetas do Antigo Testamento foram registradas para nos ajudar a compreender a importância de escolher o caminho da obediência. As palavras de Josué, que lemos lá no início deste vídeo, ainda hoje são relevantes. Mas a forma como demonstramos nossa decisão de servir ao Senhor é algo que parece mudar a cada geração. Mais de 3.500 anos se passaram, desde quando Josué fez esse discurso. Suas palavras significavam deixar para trás os falsos deuses, ir para a batalha contra os cananeus e seguir com atenção as palavras do profeta. Hoje ainda, eu quase consigo ouvir os lamentos dos céticos quando Josué anunciou seus planos de batalha para tomar a cidade de Jericó. O plano era este: eles deveriam silenciosamente circundar a cidade uma vez a cada 6 dias. No 7º dia, eles rodeariam a cidade 7 vezes. A seguir, os sacerdotes deveriam tocar suas trombetas e, neste momento, o povo gritaria em alto brado. O resultado disto foi assegurado por Josué. As paredes dos muros que protegiam a cidade cairiam. E assim foi. Quando os muros caíram, os céticos ficaram calados. Desde que Josué disse: escolhei hoje a quem servais, até nossos dias, uma coisa não mudou. Aqueles que escolhem servir ao Senhor sempre ouvirão atenta e especificamente o profeta. Para nós, a Israel moderna, servir ao Senhor significa seguir cuidadosamente os profetas.
O Senhor não deixou dúvidas ao definir seu lado e onde os santos deveriam estar em seus pensamentos, palavras, ações e práticas. Temos seu conselho nas Escrituras e nas palavras dos profetas. Ao Israel antigo, o Senhor disse por meio de Moisés: hoje te propus a vida e o bem, e a morte e o mal. O Senhor aconselhou o profeta Jeremias a instruir o povo. Eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Esse é o contraste. Essa é a escolha. Ou estamos do lado do Senhor ou do lado do adversário. Nefe declarou: sois livres para agir por vós mesmos, para escolher o caminho da morte eterna ou o caminho da vida eterna. Sim, os homens são livres segundo a carne, e todas as coisas de que necessitam lhes são dadas. E são livres para escolher a liberdade e a vida eterna, por meio do grande mediador de todos os homens, ou para escolherem o cativeiro e a morte, de acordo com o cativeiro e o poder do diabo. Pois ele procura tornar todos os homens tão miseráveis como ele próprio. A linha que separa os que estão do lado do Senhor dos que seguem o adversário existe desde o princípio. Mesmo antes da criação deste mundo, os filhos de Deus se dividiram em dois grupos com diferentes lealdades. Um terço do exército do céu seguiu Lúcifer, separando-se da presença de Deus, e dos 2 terços que seguiram o Filho de Deus. Essa divisão tem persistido por toda a história da humanidade e continuará até o dia do julgamento, quando Jesus voltará em sua glória. Lemos em Mateus que todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. A Escritura diz: e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. No livro de Mórmon, o profeta Nefe explica por que muitos escolhem o lado errado da linha. Ora, a causa da iniquidade do povo era esta: Satanás tinha grande poder para induzir o povo a integrar-se a toda sorte de iniquidades e encher-se de orgulho, tentando-os a buscarem poder e autoridade e riqueza e as coisas vãs do mundo. O Senhor, Ele nos deu os profetas para nos guiar e nos proteger do mal, se aceitarmos e seguirmos suas instruções. O Senhor nos dirá hoje, como disse aos antigos israelitas: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. O Senhor será convosco. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros.
credes nos seus profetas e prosperareis. Em nossas conferências, apoiamos a primeira presidência e os 12 apóstolos como profetas, videntes e reveladores. O Senhor os designou como atalaia para advertir o povo. E como servos de todos, ele disse: seja pela minha própria voz, ou pela voz de meus servos, é o mesmo. Um profeta moderno, o presidente George Albert Smith, disse: o espírito adversário é o espírito de destruição. Existem duas influências no mundo. Uma é a influência de nosso Pai Celestial e a outra é a influência de Satanás. Podemos escolher em qual território queremos viver, o de nosso Pai Celestial ou o de Satanás. E ainda, citando seu avô, ele disse: há uma linha de demarcação bem definida. De um lado da linha está o território do Senhor. Do outro lado da linha está o território do diabo. Se você permanecer do lado do Senhor, estará perfeitamente seguro, porque o adversário de toda a retidão não pode cruzar essa linha. O que isso significa? Significa para mim que aqueles que estão vivendo uma vida digna, esforçando-se para guardar os mandamentos de nosso Pai Celestial, estão perfeitamente seguros, mas não aqueles que brincam com os seus conselhos e sua vontade. Hoje pelo mundo há grande confusão, as notícias causam preocupação, mas podemos ter segura orientação se aos profetas de hoje dermos atenção. Segue o profeta, segue o profeta, segue o profeta sem hesitar.